Hoje nós vamos dar início, meus irmãos, a uma série de sermões baseada nessa segunda carta, especificamente no capítulo 2, do verso 14 ao 26. Tá certo, irmãos? Eu quero ler a passagem que faz referência 14 a 26, mas o nosso sermão vai estar baseado no verso 14 e 15. Aí todos os demais, os 7 que vão vir, vão ser sempre dessa porção. Tá certo? Hoje, o verso 14 e o verso 15. Mas vamos ler toda para os irmãos se inteirar, não é? E até para causar um desejo nos irmãos de ler esses 12 versículos, né? 14 a 26, são 12 versículos. E desses 12 versículos, o Senhor vai falar com a gente durante 2 meses, no mínimo, não é? Todo domingo, são 8 sermões. Então, basicamente, 4 domingos por mês. Então, 2 meses, Deus nos falando só aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao 26, trazendo a resposta, como ser um obreiro aprovado em tempos tão difíceis, meus irmãos. É um desafio para nós. Peço que os irmãos orem por isso, para que Deus nos dê o discernimento, a sabedoria, a compreensão. Se você nunca fez essa pergunta para você mesmo, será que eu sou um obreiro aprovado? Se sou, você conseguiria identificar em você o que te qualifica a ter essa convicção de que você é um obreiro aprovado? Não, pastor, eu nunca fiz essa pergunta, eu nunca pensei sobre isso. Então pronto, nós temos aqui 2 meses para a gente entender o que é ser um obreiro aprovado. Então vamos ler o texto, irmãos, do verso 14 ao 26. E como nós já aprendemos aqui, irmãos, preste atenção nos verbos. Os verbos sempre são ordens. A maioria deles sempre estão no imperativo. Eles são muito importantes para a gente, de fato, compreender o que é ser um obreiro fiel. Relembre a todas estas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso nada serve, e para nada serve, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece o que lhes pertence. E mais, afaste-se da injustiça, todo aquele a que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite discussões insensatas e absurdas, pois vocês sabem que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado, com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer.
Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, graças te damos pelo privilégio de nos trazer aqui mais uma vez, onde podemos ler a tua palavra, cantar a tua palavra, celebrar a nossa gratidão a ti com os nossos dízimos e ofertas. E agora, Deus, com o privilégio de ouvir a tua palavra e sairmos daqui edificados por ela. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Nos traz a consciência que necessitamos nos arrepender dos nossos pecados e clamar a ti por perdão, para que assim sejamos dignos de estar diante da tua presença e compreender, ouvir a tua voz de discernimento. E assim possamos viver como obreiros aprovados, onde não temos vergonha de ser o que somos, para a honra e glória do teu nome. Aqui muitos de nós, Senhor, se encontram com o coração ansioso, temeroso, outros em profunda apatia. Ó Deus, não nos deixa sair assim daqui. Nos faz amar a tua presença, nos faz amar a tua igreja, nos faz amar aqueles que tu salvou e nos fez família, corpo, para te exaltar e para te glorificar. Sê conosco, Pai, agora. Em cada palavra que vai ser dita, que os nossos ouvidos estejam atentos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de começar a expor aqui, eu me sinto na obrigação de colocar os irmãos dentro do contexto, né? Então, antes da gente entrar no sermão propriamente dito, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. E aí eu vou falando e você vai só passando. 5 minutos, no máximo 7, 8, para eu introduzir aqui um panorama de onde está essa perícope que nós lemos aqui, do verso 14 ao 16. São duas cartas. Então, a primeira, todo mundo sabe que é Paulo. Pelo menos deveriam saber que é Paulo que escreveu a Timóteo, um jovem pastor, cooperador e filho na fé de Paulo. A carta está aqui situada mais ou menos 62, 64 depois de Cristo. Provavelmente após a primeira prisão de Paulo. Paulo escreve isso daqui, direcionado a Timóteo, que está em Éfeso, cuidando de uma igreja local. Aí você perceba que o primeiro capítulo de 1 Timóteo, primeiro capítulo, são 6 capítulos. O primeiro capítulo, Paulo vai escrever a Timóteo para que ele combata o falso ensino, que ele seja fiel ao evangelho. Falsas doutrinas, especulações, o verso 3 até o 7 do capítulo 1. Ele vai falar da importância da lei. Ele vai falar do testemunho de Cristo, que deu a sua própria vida. Ele vai encorajar Timóteo, no capítulo 1, a manter a fé, a boa consciência, o ministério que foi dado a ele. Porque antes de Paulo ser pastor, ser vocacionado ao pastoreio, ele era um crente. Tinha que ser crente. O capítulo 2, Paulo vai chamar a oração e a ordem na vida da igreja. Orar por todos, inclusive pelos governantes, sejam eles bons ou maus, orar por eles. E aí Paulo vai dar, do verso 8 até o 15 do capítulo 2, instruções sobre o comportamento dos homens e das mulheres na igreja. Daí, o capítulo 3, ele vai falar da liderança da igreja, os requisitos para que a igreja observe naqueles que devem ser futuramente consagrados a presbíteros, a diáconos, a pastores. E nesse mesmo capítulo ele fala da importância da igreja, que ela é o baluarte da verdade. Aí o capítulo 4, ele traz de novo a advertência contra a apostasia, o conselho para Paulo. Os falsos profetas, os falsos mestres que se levantarão nos últimos tempos, verso do 1 ao 5. Que Timóteo não deve seguir o exemplo deles. Pelo contrário, Paulo deve ser exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Capítulo 5, Paulo dá orientações práticas da comunidade. Como tratar na igreja os jovens, as viúvas, os idosos, todos, como devem ser tratados. Respeito, cuidado, disciplina na igreja. Capítulo 6, uma advertência de Paulo sobre a riqueza, sobre o perigo do dinheiro.
a denúncia de falsos mestres gananciosos. Não é de hoje, não. Já de muito tempo existiu homens que se levantaram para tirar, né, usurpar o dinheiro dos filhos de Deus. E Paulo alerta Timóteo sobre isso. Instruções sobre os ricos, para que sejam generosos. Eu me lembro que um tempo atrás eu falei, todo mundo quer ser rico. O mundo lá fora faz de tudo para que você queira ser rico. Infelizmente, dentro da igreja, e não é de hoje, sempre existiu aqueles que querem incentivar a buscar riqueza. Mas quanto mais riqueza, mais responsabilidade você tem de ser generoso. De ser generoso. Não que você não deva buscar uma qualidade de vida, mas que isso não seja o foco da sua vida. Paulo fala muito bem a respeito disso. E por fim, do verso 20 ao 21 do capítulo 6, Paulo faz uma chamada à fidelidade a guardar, que ele chama de o bom depósito, que nada mais é do que o evangelho, a verdade. Aí vem a nossa segunda carta. Tudo indica que se passaram mais ou menos 2 anos. 2 anos para que Paulo escrevesse essa carta agora, a 2 Timóteo, que é o nosso contexto imediato. Olha que interessante. O motivo da segunda carta. Lembre-se, passaram-se 2 anos. Paulo escreveu a primeira, passou 2 anos. Como é que estava a igreja? Tudo indica que não melhorou quase nada. Em resumo, Paulo exorta no capítulo 1 a fidelidade. Depois, no capítulo 2, a fortalecer o ânimo pastoral. Capítulo 1, fortalecer o ânimo pastoral. Capítulo 2, exorta a fidelidade. Capítulo 2 ainda, os falsos mestres. E capítulo 4, transmitir as suas últimas instruções. Tudo indica que Paulo sabia que ia morrer. Paulo sabia que ia morrer. O contexto da segunda carta ao Timóteo é diferente da primeira. Na primeira, Paulo estava preso. Na segunda, Paulo vai enfrentar uma segunda prisão e ele sabe que essa agora, ele não sai mais de lá, vivo. Ele vai morrer. E o nosso texto, os nossos versos de hoje, está dentro desse contexto de urgência. Paulo sabe que vai morrer e as últimas palavras dele são essas registradas em 2 Timóteo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Essas são as últimas palavras. Agora pense você o seguinte, se você tivesse a revelação de Deus, e Paulo teve a revelação de Deus, que ele estava caminhando para o martírio, ele ia morrer. Qual seriam as suas últimas palavras? A de Paulo é parecida, se não for idênticas à de Jesus. Jesus, quando está perto de morrer, ele chama os discípulos, olha, é isso aqui que vocês têm que se preocupar. Cuidado com os falsos. Nem tudo que vão dizer por aí é o que de fato eu disse que vai acontecer. Acautelai-vos. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas até esse dia chegar, Paulo está dizendo aqui, seja um obreiro aprovado. E qual era o contexto cultural, social, econômico, religioso dessa época? Cultural. O ambiente era marcado por helenismo. Ou seja, a cultura grega era muito forte no primeiro século. O Império Grego era muito forte, foi o que perseguiu, que influenciava a linguagem, tanto que o Novo Testamento é no grego. Filosofia e modos de pensar. Por isso que tem os debates de Paulo lá em Corinto com os filósofos. Eram muito cultos. Social, como é que estava? Havia crescente perseguição aos cristãos sobre o imperador Nero. É o mais conhecido, o mais famoso. Um dos primeiros. Econômico. O Império Romano estava em relativa estabilidade econômica, mas a marginalização social dos cristãos os colocava em posição frágil. Lembre-se, no primeiro século, quando Cristo estabeleceu a nova aliança, a antiga aliança ainda estava em movimento. Milhares e centenas de judeus ainda iam para o templo praticar todos aqueles ritos.
E a partir do momento que o evangelho, a nova aliança se inaugurou, não afetou só o judaísmo, afetou também a economia. A idolatria era muito forte. A religiosidade ali que imperava era pluralista, ou seja, várias, dominada pelo culto ao imperador, a imagem do imperador. E a igreja não se dobrou a isso. Preste bem atenção, o contexto é esse. Não era de vida boa, todo mundo com emprego. Pelo contrário, os cristãos estavam perdendo os empregos. Maridos estavam abandonando as esposas. Esposas sofrendo na mão de maridos que não entregaram a sua vida a Cristo. E dentro desse contexto todo, Paulo chama a responsabilidade. É por isso que eu costumo sempre dizer, meus irmãos, o evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, não é um mundo de cor-de-rosa, não. Isso é ser pessimista? Não, meus irmãos, é ser realista. Por que Jesus morreu? Porque ele foi perseguido. Ele era a luz que veio ao mundo. Tentaram apagar essa luz, mas Jesus venceu a morte. E Jesus disse que todos os seus discípulos, à semelhança dele, seriam perseguidos. E Paulo vai dizer aqui também, em Timóteo, para Timóteo, que aquele que quer viver piedosamente, seguindo a Cristo, padecerá perseguições. Esse evangelho que a turma prega aí, um evangelho de obras, que você é o principal beneficiado, não é evangelho verdadeiro. Nós vamos começar a perceber aqui que a principal obra, e sempre foi e sempre será, minha e sua, e de qualquer um que entregar a vida a Cristo, é glorificar o nome dele. E não é uma vida confortável minha, não é uma posição elevada minha, ou qualquer outra virtude mundana, que é considerada como virtude, que de fato é o que o cristão deve enxergar como uma verdadeira obra que agrada a Deus. Jamais. A verdadeira obra é ser obediente àquilo que o Senhor colocou para nós caminharmos. Está lá em Efésios. Deus nos salvou para que nós caminhássemos em obras que Ele preparou para nós. E que obras são essas? A gente vai começar a ver nesses 8 sermões. E qual a relação dessas duas epístolas? 1ª e 2ª Timóteo. A primeira tem caráter mais instrutivo e normativo, né? Como organizar a liderança da igreja, observar, né? Marido de só mulher e tal, como tratar os jovens, os idosos, as mulheres, né? As moças. É muito nesse sentido a primeira carta, de instrução, de normas. A segunda, ela é algo mais pessoal, mais pastoral, mais devocional, certo? Escrito no final da vida de Paulo. É um apelo à perseverança e à fidelidade em meio às lutas, com forte tom de despedida dele. Essas são as últimas palavras de Paulo. E o que ele diz é isso. Então, juntando tudo, as duas cartas, o obreiro aprovado deve ser e deve ter doutrina firme e vida santa. A fidelidade deve ser preservada na estrutura da igreja. Por várias vezes, Paulo aponta para a igreja e chama a igreja de o baluarte da verdade. Então, por mais que a igreja tenha dificuldade, tenha tudo que no mundo tem dentro da igreja, raiva, intriga, porque tem, irmãos. É só ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, está lá. Mas ela é o melhor lugar do mundo. E a Bíblia chama esse melhor lugar do mundo de baluarte da verdade. Paulo diz a Timóteo. Paulo chama Timóteo e todos os obreiros a unir. Eu vou dizer duas palavras aqui, que normalmente a gente vê muito nos corredores de seminário. Mas eu vou dizer o que significa, certo? Ortodoxia, ou seja, doutrina certa, doutrina correta. E a outra palavra é ortopraxia, que quer dizer vida de santidade e serviço, obra. O crente tem que ser ortodoxo, ele tem que andar na verdade. E essa verdade tem que fazer ele viver uma vida santa e um serviço santo. Santo não porque ele é perfeito, mas porque ele está lutando para fazer aquilo que o perfeito, que é Deus, determinou que ele fizesse. Portanto, 1 Timóteo, Paulo ensina como a igreja e o obreiro devem se organizar. Em 2 Timóteo, Paulo mostra como perseverar fielmente até o fim, mesmo diante das perseguições e da morte. Juntas, as cartas são um manual de vida
fé e ministério para todo servo do Senhor. E agora um pequeno resumo dos nossos versos, do verso 14 até o 26. Aprovado diante de Deus, não dos homens, firme contra os falsos ensinos, separado para a santidade, servo humilde e manso. Se eu fosse resumir nas verdades que esses versos 14 a 26 estaria dizendo, que nossa aprovação tem que ser diante de Deus, não dos homens. Segundo lugar, que nós temos que ter essa consciência. O falso existe. O falso só existe porque existe a verdade. E nós temos que ter a verdade para identificar o falso. E que nós somos chamados para ser santo, independente do nosso contexto. Só lembrar, o contexto deles aqui era de perseguição. Muitos perdendo o emprego, muitos perdendo as suas propriedades, tendo que fugir para não morrer. E mesmo assim, estavam sendo cobrados a ser tudo isso, inclusive humilde e manso. Então, dito isso, meus irmãos, aqui na EBD, nós ouvimos, o irmão Levi citou um exemplo de quando você, falando de obra, que Deus faz a obra dele, no tempo dele, na hora que ele quer. E ele trouxe um exemplo de que na empresa que a gente trabalha tem aqueles que estão sobre nós, que nos coloca na função de fazer algumas coisas e nós vamos ser cobrados por isso. E todos nós queremos fazer, pelo menos, pessoas responsáveis. Quer fazer até a mais do que o chefe pediu, justamente para quando chegar diante dele, ele diga assim, beleza, cara, você me surpreendeu. Tem alguém aqui que está aqui hoje, olhando para mim, que não gosta de elogio? Você gosta de elogio? Gosta, né? Porque o elogio, normalmente, ele está relacionado com o reconhecimento de algo que você fez, ou de algo que você é. Não é não? Você já pensou assim, não com relação ao seu patrão, não com relação ao seu professor, não com relação ao seu pastor, não com relação ao seu líder, não com relação à sua mulher, não com relação ao seu marido, mas com relação a Deus? Se você agora tivesse a oportunidade de estar diante de Deus, você recebeu um elogio ou uma repreensão? A verdade é o seguinte, para receber o elogio de Deus, tem que ouvir assim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, 3 coisas precisam acontecer. E é a divisão do meu sermão. Para começar o primeiro sermão, o que é que eu tenho que fazer para que diante de Deus eu seja reconhecido como obreiro fiel, um obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra? Simples, meus irmãos. Dedicação no estudo da palavra, da verdade, verso 14, 15a. Integridade na vida pessoal, 15b. Fidelidade no ensino da palavra, 15c. Dedicação, integridade, fidelidade. Essas são as verdades que vão começar a nos direcionar. Tantas outras nós vamos ver nos 7 sermões que virão. Mas aqui, nesses 2 versos, 14 e 15, nós vamos ler novamente. Paulo está dizendo, obreiro aprovado se dedica. Obreiro aprovado tem integridade. Obreiro aprovado é fiel. É fiel à verdade. Ensina a verdade por ela mesma, sem acrescentar e sem tirar. Então, olha para o texto. Olha como é interessante como Paulo vai falar aqui. Primeira palavrinha aí, ó, relembre. Relembre a todos estas coisas. Olha aí, irmãos.
Se você tiver lido em casa, o contexto aqui dessa passagem, Paulo já havia usado várias imagens. A do mordomo, a do soldado, a do atleta, a do lavrador, e agora ele vai introduzir a do obreiro. Então veja, o versículo 14 inicia com uma ordem a Timóteo sobre o que ele deve saber e ensinar. Não se esqueça, Timóteo era um pastor. E a ordem é, lembre. É uma ordem, lembre, Timóteo. Lembre. Indica trazer à memória ensinos já conhecidos, mas que precisam de constante repetição. Aí eu vou citar aqui, ó, o devocional de quarta-feira, lá de Juízes. Por que que o povo se afastou de Deus? Porque esqueceu quem era Deus. Não lembrava dos atos miraculosos, do que Deus fez por eles. Não lembravam. Nós não somos diferentes deles. Eles aqui não eram diferentes. Se a gente não lembrar das coisas que nós já sabemos, não é nada novo, nós já sabemos, nós não, em hipótese alguma, conseguiremos ser aqueles que se dedicam ao estudo da palavra. Como é que você vai se dedicar a algo que você não lembra? Se você não lembra, você não considera. Se você não considera, não vive. Mas o que estas coisas implicam aqui? Parágrafo anterior, do verso 1 ao 13. Aí se você der uma olhadinha assim, ó, só por cima, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Olha como é que começa, ó. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Para você ser um obreiro, ó, lembre-se, é sempre graça. Não esqueça, Timóteo. Ensine os outros. É graça de Cristo. Por sua força. Não existe um método. Não existe um 3 passos. É sempre graça. Ainda no capítulo 2, ó, ainda no verso 1, verso 2. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. E isso transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Participe do sofrimento. Aí ele vai igual um atleta, que é o lavrador, verso 6. Aí o verso 8, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ó, lembre que Jesus morreu por você. Mas Jesus não morreu por você, não esqueça disso, tá, Timóteo? Ele não morreu por você para livrar você de todas as dores desse mundo. Ele não morreu para você para tirar você da pobreza e para a riqueza. Ele não morreu por você para lhe tornar um homem famoso. Lembre-se. E não se esqueça, Timóteo, esse lembre do verso 14 é tudo isso. Não se esqueça, Timóteo. Verso 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma poderá negar a si mesmo. Lembre, estas coisas, são essas coisas aqui. A certeza do que Cristo é, o que ele fez, o que ele dá. Ele é Salvador, ele dá graça e ele dá força. E quem estava precisando ser lembrado disso? Primeiro, Timóteo, lógico. Mas para que Timóteo lembrasse a sua congregação. E aqui o Senhor está fazendo isso conosco hoje, lembre-se. Qual é o teu problema? O que é que tem te deixado triste? O que é que tem te deixado assim meio angustiado? Os problemas da vida? Super normal isso. Você vai vencer esses, amanhã vai ter outros. Agora, você não pode esquecer dessas verdades. Que Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou por você, e ao ressuscitar por você, ele fez você morrer e nascer uma nova criação. Está aqui, verso 11, 12 e 13. Não se esqueça disso. Essa é a prioridade.
E aí ele segue. Ele segue e diz, olha a responsabilidade aqui. Irmãos, lembre, Paulo está escrevendo a Timóteo, o contexto é aquele, estão sendo perseguidos. Jesus já morreu. Muitos cristãos já tinham morrido. Certamente muitos deles aqui morreram. Mas nem por causa disso o Senhor tirou a responsabilidade deles. Olha o que é que vem depois. Dando testemunho solene. Testemunho solene. No capítulo 4, verso 1, diz assim, capítulo 4 de 2 Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo reino, peço a você, com insistência. Aí verso 2, pregue a palavra, insta que seja oportuna, quer não seja, corrija, repreenda, exorte com paciência a doutrina. Leve a sério. A ideia é de uma ordem que significa lembrar que é muito sério. Que as pessoas nunca esqueçam quem Jesus é e o que ele fez. Solene. Dê prioridade a isso. Independente das suas dores. Pregue essa verdade, ensine, exorte. Não tenha medo do confronto. Vá lá e faça. Agora, com cuidado. Não perca o foco. Não saia da verdade para algo pessoal. Não se perca em meio às polêmicas. Aí ele vai dizer, diante de Deus, não é diante dos homens. Você faça isso em fidelidade a Deus, não é esperando honra e glórias de homens. E aí ele diz, para que evitem brigas a respeito de palavras. A minha versão diz, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Paulo aqui está reforçando a inutilidade de perder tempo com palavras e com disputas que ele chama de inútil. Que não tem proveito, que não tem benefício. Ou seja, Paulo alerta Timóteo contra batalhas inúteis de palavras. Semelhantes a que ele já tinha alertado Timóteo na primeira epístola. Se você for lá para a primeira epístola, capítulo 6, era isso aqui que Paulo estava dizendo para Timóteo aqui agora, para ele evitar. Olha que interessante. Verso 3 do capítulo 6 de 1 Timóteo. Se alguém ensina outra doutrina, ou seja, outra verdade, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nasce inveja, provocação, as difamações, as suspeitas malignas, e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aí podia ler até o final. É isso aqui que Paulo, depois de 2 anos, Paulo está chamando Timóteo. Cuidado, para você não ser enfeitizado com essas coisas. E logo no começo também da carta de 1 Timóteo, ele fala de genealogias, ficar brigando por essas coisas, discussões bestas. Hoje mesmo, eu estava vendo lá umas coisas no Instagram e apareceu... Vejam só, um debate, que tem, não sei qual é o canal, que tem aí. Eu não sou muito a favor desses debates, não. Nem todos os debates que acontecem ali eu acho proveitoso. E esse aqui é um que eu acho que se enquadra aqui. Se não me engano, o texto que o cara estava mencionando era 1 Timóteo, era o texto que fala do indivíduo que Paulo deixa ele doente. A palavra doente. E aí o indivíduo se pegou nessa palavra
E quando a gente vai olhar essa palavra no original, ela tem vários significados. E um deles é falta de energia, é falta de dinheiro, pobreza. Aí o cara quis dizer no texto, aí a polêmica começou aí, que o que Paulo estava dizendo ali, que ele tinha deixado, esqueci o nome do indivíduo, tá? Ou é na primeira ou na segunda de Timóteo, que tinha deixado o indivíduo não doente, mas pobre. Eu digo, mas que discussão besta, é só você ler o contexto, que deixa claro que Paulo deixou o homem doente. E na mesma carta, Paulo aconselha Timóteo a tomar não só água, mas vinho, para as enfermidades que ele tinha no estômago. Porque, qual era o debate ali? É querendo dizer que todas as pessoas que Paulo quis curar, ele curou. E o texto é bem claro para dizer que nem todo mundo. Timóteo foi um que tinha doenças e não foi curado por Paulo. Esse outro indivíduo foi outro que Paulo deixou doente. Aí fica discutindo coisas que não é a prioridade do texto, não é a verdade do texto. Entendeu? É isso que Paulo chama a atenção de Timóteo. E assim Timóteo deve ensinar a igreja. E eu, como muito tempo professor de seminário, tanto debate dentro da igreja, eu me lembro uma vez, dentro do seminário, eu me lembro uma vez que eu estava dando aula de história, né? E eu citei um personagem da história, um missionário, que ele foi comido por canibais. E seminaristas é igual músico. Escolhe 10 para prestar um, entendeu? Aqui tudo empresta. É por aí. E aí o indivíduo foi e lançou a seguinte questão na aula. Professor, seria errado eu pregar em um local que o evangelho nunca foi, uma tribo de índio. Aí eu chego lá, falo do evangelho, aprendo a língua dos caras, falo o evangelho, eles se convertem, aí eu vou celebrar a ceia. Aí eu poderia fazer a ceia com batata e suco, não sei de quê. Eu disse lá. Eu digo, meu irmão, que preocupação besta é essa? Aí o outro disse. O outro sai e disse assim, pastor, professor, numa igreja tal, em um lugar tal, o pessoal fizeram foi com Coca-Cola e pão. E a minha resposta foi, meus irmãos, eu não vou entrar nessas minúcias, não. Não vou entrar nessas minúcias, porque se eu der uma resposta, aí vem outra. Se eu der outra resposta, vem outra. E fugia totalmente da aula, e eu criei um jargão dentro da aula, que eu dizia assim, qual é o link disso aí? Qual é o link? Tem link não. Continua a aula aqui. Aí eu deixava para lá. Eu não entrava nesse detalhe. O que Paulo está falando é isso, que dá briga. Eu vi aluno brigar, principalmente nesse dia. Isso é um herege, professor. Cara, Coca-Cola. Aí o outro, irmãos, de dar briga mesmo, de querer se pegar. E depois de intervalo dizer, rapaz, isso é um crente não, rapaz. Brigando por um negócio desse. Entendeu? Então não se iluda, meus irmãos. Parece coisa simples, mas não é. Tem pessoas, como diz Lutero, tem gente que se engasga com algo que a Bíblia não deixou parâmetros para a gente entender, como a Trindade, por exemplo. E com aquilo que é óbvio, viva a santidade. Coisas que são claras e objetivas, que a gente sabe, a gente não coloca em prática. Todo mundo conhece o verso lá de Hebreus. Não deixei de vos congregar. Todo mundo sabe disso. O Antigo Testamento é um monte de ilustração, de exemplos de como Deus criou um povo e para que esse povo se ajuntasse um templo, que no Novo Testamento é a igreja, Efésios. Todo mundo sabe disso. Mas o que tem desigrejado? O que tem gente que faz teologia em cima disso. Eu sou a igreja, não sei o quê, não sei o quê. O livro de Efésios é para isso, o livro de Hebreus é para isso. Não. É o que Paulo chama a atenção a Timóteo aqui. Fuja, evite brigas a respeito de palavras. Por isso não serve para nada, a não ser prejudicar os ouvintes. Na minha versão, apareceu a palavra prejudicar. Na sua aí, talvez tenha aparecido a palavra subversão. Em outra, ruína. Mas é interessante que a palavra no original, que está lá, no original, se você pegar uma Bíblia em grego e abrir, exatamente aqui, sabe o que é a palavra que está lá? Que foi traduzida na minha aqui por prejudicar, em algumas subversão e algumas ruínas, sabe qual é? Exatamente essa aqui que você conhece, ó, catástrofe. Catástrofe. Aí quando você
lembra dessa palavra, catástrofe, o que é que vem à sua mente? Na minha mente vem vento forte, terremoto, maremoto, sabe? Coisas cruéis, que matam, que fazem as pessoas correrem, as pessoas entrarem em pânico. É o que essas palavras juntas estão querendo dizer. Numa versão, subversão. Na outra, prejudicar. Na outra, colocar em ruínas. Veja bem, por isso que eu não concordo em alguns temas de debate. Sabe, que eu acho que eu já assisti debate no Vejam Só, que depois saiu que nos bastidores os debatedores brigaram. Nos bastidores brigaram. Principalmente quando entra nessas questões de calvinismo, arminianismo, nessas questões de milênio, literal ou não literal, de gente ficar enraivecido. Questões que a gente não vê Paulo brigar com isso. Paulo defendeu, eu sou arminiano. Lógico que ele não vai dizer isso, né? Porque esse termo foi criado bem depois, né? Só para os irmãos entenderem. Ou Pedro dizer, não, mas eu sou calvinista. Não tem isso. Isso é uma catástrofe. É uma tragédia. O evangelho na boca de Deus sempre foi simples. Deus sempre quis ser entendido na pessoa de Cristo. A parábola das ovelhas, da semente, quer ser entendido. Paulo está dizendo, fuja, Timóteo. Paulo adverte a ele, que saia fora desses debates constrangedores, que só causa catástrofe. Só isso, nada mais. Então, tudo isso amarrado à palavra, lembre-se do que é prioridade. Dê um testemunho solene. E aí, meus irmãos, depois de Paulo dizer isso, depois de Paulo advertir, né, contra essas disputas de palavras inúteis, Paulo agora vai dar uma instrução. Como é que eu faço isso, Paulo? Como é que eu faço isso? Talvez devia ser a pergunta, né? E aí Paulo diz, verso 15, ó. Presta bem atenção. Procura apresentar-se a Deus. A Deus. Aprovado. Olha aí, irmãos. O que isso quer dizer? Empenhe-se com zelo. Ter pressa em cumprir um dever. Não viver na passividade, mas ser diligente, ativo. Procure apresentar-se. Se o primeiro era dar um bom testemunho, o segundo aqui, uma segunda percepção é evidencie com obras o que você lembra, o que você deve ensinar. Viva isso, evidencie isso. Isso remete a serviço. E aí ele vem e diz, diante de Deus, aprovado diante de Deus. A ideia é, eu volto para o debate. Vejam só, está lá os dois debatedores. Eles tinham que discutir as verdades ali e querer saber se diante de Deus eles estavam sendo aprovados. Não diante dos telespectadores que estavam assistindo. Porque a maioria das vezes, quando vai terminar esses debates, aí o interlocutor que está lá dirigindo, né, ele diz assim, vocês em casa aí decidam quem foi que ganhou o debate. Ou seja, quem foi o melhor. Né? Olhando para o texto bíblico, o que a Bíblia diz não é os outros que tem que dizer que nós somos bons cristãos. É diante de Deus, nós temos que ter essa convicção que nós estamos agradando a Deus. Irmãos, isso deveria ser óbvio. Isso é óbvio. Porque se a gente tiver essa convicção, meus irmãos, por mais que as pessoas façam cara feia, por mais que as pessoas nos chamem de, sei lá, de fundamentalista, radical, preconceituoso, o nosso coração vai queimar de satisfação e alegria, porque a gente sabe que a nossa aprovação não depende de homens, mas de Deus. E ponto final. Entendeu, irmãos? Ponto final. Se a gente não entende isso, meus irmãos, isso é sinal que a gente não lembra do que de fato é primordial no nosso falar do Evangelho. É a obra de Cristo. Nunca foi na pregação da obra de Cristo que mostre para os outros o quanto nós somos sábios, o quanto nós somos inteligentes.
Tanto que na apresentação desses debates, antes de começar, ele diz lá, fulano de tal é doutor, doutorado não sei de quê, mestrado não sei de quê, dá lá o currículo do cara, valei-me. Aí lá aqueles vibradores que estão assistindo dizem assim, eita, vai dar de lapada. Coitado daquele dali, os comentários, você vai ler os comentários. Coitado, devia ter ficado em casa. Aí eu ficava olhando, eu dizia, rapaz, é assim? É assim que é para ser? Aí alguns usam de linguajar juncoso. Está se apresentando a Deus aprovado? E é interessante que essa palavra aprovado, lá no original, é dokimos, que remete lá ao Antigo Testamento. Era tipo as pessoas que trabalhavam para dar veredito verdadeiro às moedas que circulavam. Entendeu? Quando você pesquisa essa palavra, ela é usada no Antigo Testamento. Quando começaram a imprimir moedas, dar César o que é de César. Então, como é que eles sabiam? Não é de hoje que se falsifica moeda, não. Naquela época falsificava. Aí tinham os dokmas, que eram os homens que pegavam e eles tinham lá a fiel, né, a principal, para averiguar. E a palavra deles era aprovada por todos. Quando ele dizendo, essa aqui é verdadeira. Pronto. Essa aqui é falsa. Pronto. Quando Paulo evoca isso aí, ele está dizendo, seja verdadeiro, custe o que custar. Ah, mas está doendo, eu estou sendo perseguido. Ah, pegaram o meu pai, pegaram a minha mãe. Continue fiel. Espere a aprovação de mim, faça as coisas diante de mim. Seja um obreiro aprovado. E aí, para ilustrar isso, eu tenho aqui Esdras, o homem que se dedicou a conhecer e ensinar a lei de Deus. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos, seus juízos. E o outro é o próprio Timóteo. No capítulo 3, verso 15, nesse capítulo, ele vai dizer que o que desde a infância sabe das sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação, para a fé que está em Cristo Jesus. Então veja bem, nosso primeiro ponto aqui é um chamado à devoção, não simplesmente de um ativismo. Uma dedicação ao estudo da palavra, como citando Esdras aqui, o próprio Timóteo e tantos outros mais. Então, se a gente fosse aplicar isso na nossa vida, se você é um advogado, se você é um médico, que não estuda o conteúdo da sua profissão, a possibilidade de você, sendo um advogado, de você prejudicar o seu cliente é muito grande. Você sendo um médico, de prescrever uma medicação é muito grande. Se você for um engenheiro e não estudar, se for engenheiro mesmo civil, muitos prédios vão cair, porque você não se dedicou aos estudos. Aí a Bíblia está chamando a gente aqui, meus irmãos, a lembrar, isso implica não só ter o conhecimento na cabeça da gente, mas meditar. Essa é a grande diferença. Não basta ter boa intenção, é preciso ter discernimento espiritual, gastar tempo com as Escrituras. Meditar, pensar. O que é esse texto? Eu me lembro que uma vez eu disse para os irmãos, façam experiência, irmãos. Pegue um verso, e escreva. O que esse texto quer dizer? Comece a anotar para você perceber. Comece a pensar nesse texto, decore ele, vá pensando, como vai vir um monte de coisa. Isso fortalece, isso torna você, de fato, um obreiro diante de Deus. Aí nós vamos para o segundo passo. A integridade, que é a parte B, que não tem que se envergonhar. Não é isso que o texto diz? Ó, depois que ele fala, parte A, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí agora ele diz, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Aponta para alguém
irrepreensível, que pode ser examinado sem ser constrangido, sem constrangimento. Ou seja, as pessoas vão concordar por ver que você vive aquilo que você está ensinando. Por exemplo, aqui na igreja tem muitos irmãos que não têm uma boa assiduidade na igreja. Não vem. Vem um culto aqui e acolá. Aí ele vai chegar para o irmão e dizer, irmão, venha para a igreja é uma benção. Na igreja a gente aprende, a gente cresce, a gente se fortalece. Faz sentido isso? Faz sentido isso? Ele tem que se envergonhar disso aí. Aí o que não tem que se envergonhar é continuar dizendo para aqueles que são faltosos. Irmão, senti a sua falta na igreja. Irmão, eu contei, viu, irmão? Tá com 4 quartas-feiras que tu não vem. Tá com 5, tá com 6. Mas, pastor, se ele virar para mim e dizer assim, o que é que tem a ver com a minha vida? Isso aí, tu faltou a última aula de discipulado? Tu faltou a última aula? O que é que diz lá? O que é que ser membro? Fazer parte da igreja, nós somos família. Família. Tu é casado? Se o indivíduo for, sou casado. Tem filho? Tem. Se teu filho sair de casa e não voltar mais, tu vai deixar por isso mesmo? Tu não vai se importar com ele, não? Tu vai se envergonhar de lembrar ele que ele é da família? Tu vai fazer isso? A resposta qual é, irmãos? Não. E por que a gente faz isso? Isso é só uma aplicação que eu estou dando para vocês. Entendeu? Você olha para o irmão, não veio domingo, não veio domingo, não veio domingo. Mas você não vai ligar, não. O irmão é muito ignorante. Ligue para ele. Deixe que ele se envergonhar com a ignorância dele. Agora você vai lá. E depois de um sermão desse, se você não tiver coragem. Diz, irmão, Deus, eu estou fazendo isso diante de Deus. Eu quero ser um obreiro aprovado. E a Bíblia diz, nós somos uma família. Eu tenho que me preocupar com você. O que é que tu anda fazendo na tua vida, rapaz? Tu fizer alguma coisa errada aí, vai respingar em mim também. Nós somos corpo. A não ser que tu diga, não quero mais não. Então vou avisar o pastor que não é mais membro. Aí pronto, vai viver a tua vida, doido. Entendeu? É assim. E aí você pode aplicar para outras coisas. Tantas outras coisas. Simplesmente não esperar a aprovação da pessoa. O ponto é, sem vergonha, sugere alguém que não precisa temer reprovação ao ser avaliado ou avaliar alguém. Porque nós que estamos aqui na frente, pastor, diácono, quem ensina na EBD, estamos aqui para ser julgados mesmo. Todos nós, inclusive vocês estão sentados aí. Não, pastor, o senhor não conhece a minha vida. Ei. Se for falar de luta, vamos só lembrar, nós vivemos no mesmo estado, no mesmo país. Então, um ditado que diz assim, né, ó, a grama do jardim do outro é sempre mais verde, até você pular a cerca e ver que não é do jeito que você imaginava. Vida boa é a dos outros, né? Vai lá, para tu ver. Então temos que viver sem ser motivo de escândalo para os outros e nem de vergonhar o evangelho. E aqui eu cito, não um exemplo de alguém que não vai para a igreja, mas de um homem que estava numa posição quase de poder total, mas que não envergonhou, mesmo que naquela época o evangelho ainda não tivesse se formado como nós temos hoje. Eu estou falando aqui de José. Mediante uma tentação, escolheu viver em integridade. Eu já vi gente dizer isso, crente maduro, e eu concordo. Olha, eu não traio a minha mulher, não é porque eu acho ela mais bonita do mundo, não. Eu não traio a minha mulher porque a Bíblia diz que nós somos um só. Que só a morte pode nos separar. Concordo com ele. Essa conversa de dizer, a minha mulher é a mais linda do mundo. Se for a minha, eu acredito que a minha é mesmo. Mas tem de uns colegas que não é não. Não é não. Aí você pode dizer, pastor, eu não acho que a sua não é não. Beleza. Beleza. Mas a gente não trai porque é mais bonita, é mais formosa. A gente se trai é porque esqueceu
é porque não tem integridade, é um fraco e cai. Não é por outra coisa. Aí Paulo chama Timóteo e diz: seja dedicado à palavra, seja íntegro. Viva o que você prega. Viu, Paulo? Viu, Timóteo? Viva o que você prega. Ore como eu vivi. Tá certo? Então não diga para os irmãos fazer uma coisa e você faz outra diferente. Aí quando os irmãos chegam para você e dizem: irmãos, eu preguei a palavra, você não olhar para a minha vida não. Ei, não é assim não. Não é assim não. Seja íntegro. O obreiro não pode pregar uma coisa e viver outra. Então ele tem que se dedicar e ele tem que ter integridade. Mas ele só vai conseguir isso se ele for fiel ao ensino da palavra. E aí vem aquilo que eu acho que é do nosso sermão de hoje, a palavra principal. Nós dissemos várias aqui, não foi? Nós dissemos aqui lembrar, testemunho, procure, apresente-se, não se envergonhe. Mas agora chega a palavra que eu acho que é o que fundamenta aqui o nosso primeiro sermão. Se alguém perguntasse para você: o teu pastor está dando uma série sobre como ser um obreiro aprovado. Vocês já tiveram o primeiro sermão. E no primeiro sermão, resuma para mim em uma palavra: quem é o obreiro aprovado? Aí você vai dizer: aquele que maneja. Aquele que maneja. Olha aí, irmãos, ó. Que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Aí aqui, meus irmãos, é nivelando simples. Palavra, ó. Você não precisa fazer seminário. Você não precisa ser bacharel, ter mestrado, ter doutorado, para manejar bem a palavra de Deus. Você só precisa conhecê-la. A tarefa central desse obreiro é manejar corretamente a palavra da verdade. E a palavrinha manejar aí, meus irmãos, ela transmite a ideia de forma fiel, clara e direta. Diferente daquilo que nós lemos lá no capítulo 6 de 1 Timóteo. Cheio de conversa, cheio de história. A semelhança dos exemplos que eu dei dos debates. Se perder em coisas que não traz edificação para a igreja. Não é o centro ali do ensinamento. Eu vou trazer aqui também outra percepção que eu vi, né? Uma mulher pregando. E essa aqui eu faço questão de você ir lá no texto e marcar, para que você, em hipótese alguma, venha acreditar no que ela disse que o texto estava dizendo. Que maneja bem a palavra. Esse aqui é um mau exemplo, que não se deve seguir. Provérbios. Abre aí, Provérbios. Só para você perceber aí a desgraça que acontece quando alguém não corta reto. Manejar bem a ideia de cortar reto. Uma ortodoxia, uma verdade, sem ser redundante, mas sendo uma verdade verdadeira. No último capítulo de Provérbios, que fala da mulher virtuosa. Quem achará? Aí você vai lendo, achou aí, irmãos? Provérbios capítulo 31, do verso 10 em diante. Mas a mulher virtuosa, quem achará? O valor excede as joias finas, o coração do marido confia nela, e tal, e tal, e tal, e tal. Então aqui a gente começa a perceber que é uma mulher, que ela é uma mulher exemplar. Aí depois o texto diz que ela, verso 13, busca lã e linho e de bom agrado trabalha com as mãos, ela é uma mulher trabalhadora, e tal. Aí chega no verso 16, diz assim: ela examina uma propriedade e adquire a planta, planta uma vinha com renda do seu trabalho. Ela é uma empreendedora, é uma mulher de visão. Eita, meu irmão. Aí vem o verso 7, uma mulher realmente cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Até aqui os irmãos entenderam aí? Está falando de uma mulher que trabalha, uma mulher que é empreendedora. Aí chega o verso 18. É esse verso 18 aqui, ó. A esculhambação é aqui, no verso 18. Olha aí, ó. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Sabe o que a mulher disse? Lâmpada. Sabe o que a mulher disse? A pastora? Se minha irmã
Essa mulher, depois de todo o serviço que ela fazia, todo o empreendimento que ela fazia, o fogo não se apagava dela. Fogo de quê? Fogo sexual, irmão. A mulher estava pronta, estava acesa, estava em brasas para o marido. Aí começou a aplicar, né? Tu aí não faz nada. Aí o marido chega em casa depois do dia de trabalho. Aí tu tá lá toda apagada. Eu digo, pelo amor de Deus, onde é que essa mulher tirou isso? Ela disse, na antiguidade, lâmpada, meus irmãos, dava a ideia da alta sensibilidade de prazer da mulher. A mulher estava no ponto. Olha, irmãos, que exclamação, irmãos. Aí um monte de gente, ó, lotada, a igreja lotada. Não era a igreja, era um ginásio. Lotado, lotado, lotado. Eu digo, pelo amor de Deus. Isso aqui não maneja. Maneja lá no inferno. Entendeu? O que é que Paulo está dizendo aqui, irmão? Manejar bem. Leia o texto. Explica. E aplica. Eu lembrei de outra. De Ageu. Quem aqui não participou de eventos de casais? É o seu segundo casamento? É o segundo casamento. Aí, tacava o quê? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. E nós aprendemos que isso tem nada a ver com casamento. Está falando do templo e depois de Jesus. O nosso Salvador não tem nada a ver com casamento. Nada a ver. E a de Isaac? A mais usada, a de Isaac. Nas campanhas da Universal. Deu seu Isaac. Já ouviu isso? Já deram Isaac de vocês? Mas prestou atenção no texto? Prestou? Deus não quis o Isaac. Deus não quis. Vai ler lá. Gênesis 22. Deus não quis o Isaac. O Isaac desceu com o pai dele. Quem morreu foi um cabritinho que apareceu lá. Aí tu já viu na Universal? O cara levar o Isaac, o dinheiro, né? Que é o dinheiro. Botar lá. E antes de terminar o culto, prover a sua fé. Venha buscar o seu Isaac. Você já viu isso? Ficou lá. O que é isso, irmão? Não é manejar bem a palavra. E aí, tantos mais. Tudo posso naquele que me fortalece. Tantas outras mais, meus irmãos. Não é manejar bem a palavra. Não é cortar fiel. A ideia dessa palavra, transmite a figura, para exemplificar essa palavra, é daquele agricultor antigo, no arado, que botava no animal. Aí, para ele colocar, antes de plantar, ele tinha que abrir, né? Como é que chama? Abrir a terra. Aí tinha um arado, aí o animal tinha que cortar bem retinho para ele colocar a semente. Tanto que o texto bíblico vai usar essa expressão para dizer para nós que quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Porque senão, né, vai errar a forma de cortar, não vai cortar correto. Não vai ser bem definido. A ideia dessa palavra é isso, manejar bem é cortar bem, é direcionar bem, é você tirar da palavra o que ela está dando e não colocar lá. Entendeu? Como essa mulher fez, né, que eu falei de Provérbios, como pregadores falam do Isaac, dê seu Isaac, é o seu tudo, aí sempre associado a dinheiro. Não tem nada a ver, o texto não está falando disso. Deus está falando de fidelidade, de confiar em Deus, que Deus é soberano. E quando você lê o texto de Gênesis 22, ele tinha convicção que ia descer, porque ele fala para os servos dele, nós vamos e voltaremos. Ele tinha certeza que se ele matasse o filho dele, Deus ia ressuscitar, Deus ia fazer alguma coisa, porque toda a promessa estava sobre aquele menino. Então ele tinha convicção, o texto ensina aquilo é manejar bem, isso aqui é manejar bem, é cortar direito, entendeu? Por isso, meus irmãos, que a igreja foi perseguida. Você está lá, vou dizer as mesmas coisas, como Paulo sempre fala. Você está lá no seu trabalho, aí alguém diz assim, Deus é amor. Deus é amor, Deus ama todo mundo, não importa. O que vale é o amor. Se eu sou homem, gosto de homem, e sou fiel a esse homem, eu não, tá, irmãos? É o pessoal aí. Esse homem, então pronto, está tudo certo. Não é não? Aí tu é o crente, é hora de tu mostrar, o brilho aprovado, não diante de Deus, diante de Deus. Nananina, não. A Bíblia diz, você corta reto, maneja bem. Está aqui, ó, não sou eu. Isso é discurso seu. Você tirou isso da onde? O que eu estou dizendo está aqui, ó.
Romanos. É abominação o homem se deitar com o homem. Tá aqui. Vou lá para Apocalipse. Os afeminados, tá aqui. Tá aqui. O que é que tu acha que tu vai ganhar? Aplausos? Não. Não tem nada a ver. Porque tu não sabe. A menina foi estuprada. Ou Eu digo estrupada, que é pior do que estuprada, né, irmãos? Aí não foi com a tua filha? A menina, quando esse menino nascer, vai ficar traumatizada. Olhar, vai lembrar do estuprador. Não é não? Aí tu, crente, vou cortar bem agora, mostrar para ela, diante de Deus, que o sombrio é aprovado. Não. É uma vida. Só Deus pode tirar. A gente não. E aplique para tudo aí, tá, irmãos? Tem gente, ainda hoje, que acha, e pode ser que muitos de vocês achem isso ainda, que vem para a igreja só para adquirir conhecimento, e que eu, que sou pastor, os diáconos, os que pregam e ensinam, é que nós devemos nos preocupar se estamos sendo aprovados ou não no que nós estamos fazendo, e que vocês estão aqui só para nos fiscalizar. Não. Vocês também. Essa palavra é para vocês também. Dedicar-se, ser íntegro e manejar bem a palavra de Deus. Tem que ser vergonha para você. Você, como crente, nunca ter lido a Bíblia toda. Se alguém disser para você aqui, abra aí no Antigo Testamento, em Macabeus, e você ir atrás e abrir, você não saber que Macabeus não faz parte. Ou então, abra aí em Judas capítulo 5, e tu ir lá correr para apurar, sabendo que Judas só tem um capítulo. Começa por aí. Quem eram os 12 de Jesus? Aí tu vai confundir e vai dizer os 11 do Supremo Tribunal. Como é que está a tua vida, crente? Como é que está a tua vida? Para tu manejar bem a palavra de Deus, tu precisa viver uma vida de integridade. Para tu viver uma vida de integridade que agrade a Deus, tu precisa se dedicar ao estudo da palavra. E Deus é tão bom que Ele não chamou todo mundo para ser estudante profissional da palavra de Deus. Quando eu digo profissional, não levo para o mau termo, mas de comparação, de responsabilidade. Lógico que eu tenho uma prerrogativa muito maior de responsabilidade de ler, de estudar a Bíblia, porque todo domingo eu estou aqui pregando, toda quarta-feira eu estou aqui pregando e sempre estou aconselhando alguém. Então eu preciso estar com essa palavra. Mas isso não quer dizer que você não tem responsabilidade. E Deus vai cobrar dentro da sua responsabilidade. Então você tem o discipulado com jovens, você tem a EBD, você tem o culto de devocional, você tem o culto de domingo. São ferramentas que Deus lhe dá para você lembrar, dar um testemunho solene, saber diferenciar o que é, de fato, uma briga necessária e não perder tempo em detalhes que só traz confusão, catástrofe. E, acima de tudo, ter essa preocupação de manejar bem a palavra da verdade. Então, assim, 2 Timóteo, une 3 elementos aqui, meus irmãos, fundamentais. Zelo constante, aprovação diante de Deus, fidelidade no ensino da palavra. E aí eu concluo dizendo o seguinte. Faço uma citação aqui de John Stott. O obreiro aprovado não perde tempo com palavreado inútil, mas concentra-se na verdade que salva, e aí eu acrescento, e sustenta. Salva e sustenta. Também aqui no devocional, foi dito. Lá para o povo de Juízes. Pecava. Aí Deus perdoava, levantava um juiz. Aí eles ficavam de boa. Aí o juiz morria, aí eles voltavam a pecar de novo. E quando Deus ia levantar um, levantava aquele que ninguém dava nada por ele. Qual era o motivo? Para que todos soubessem que a glória é sempre para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está aí sentado pode dizer assim, não, pastor, mas eu não tenho uma escolaridade boa. Ah, eu já tenho uma certa idade. Por isso, por aquele outro. Você está confiando no poder de quem? Deus não vai te cobrar o que me cobra. Deus não vai me cobrar o que cobra você. Quando você escuta assim, manejar bem a palavra, é dentro daquilo que Deus sabe.
que você tem capacidade para fazer, porque Ele vai te dar capacidade para fazer. Você não foi chamado para vir à igreja só para louvar a Deus e ficar nessa, não. Você é um cidadão do céu aqui nesse mundo. E a hora de manejar bem a palavra não é aqui, não. A prova de que eu manejo bem a palavra não é só aqui, não, quando eu estou pregando para vocês, não. Ah, o pastor está dentro do contexto aí, porque realmente ele lê e explica. É a vida lá fora. A integridade lá fora, quando ninguém está te vendo, só Deus. Entendeu? Quando você poderia tirar vantagem de alguma coisa, você não tira, porque a verdade está ali, lembrando você. Você não é do mundo. O do mundo faz isso com maior tranquilidade. Você não. Entendeu? Eu fui sacar um dinheiro no caixa no supermercado. Aí quando eu fui colocar meu cartão, tinha um cartão lá dentro. Um cartão de débito. Com aquela listrinha assim, ó. Que é de aproximação, né? Peguei o cartão aí. Fui lá na Ismênia. Achei esse cartão lá dentro, ó. Aproximação. Pensa aí numa tentação. Só para ver se funciona. Passar uns salgadinhos, né? Da uma chips. Que é isso, filho? Que é isso, filhos? É mesmo, né? Nada a ver, né? Aí vocês podem não acreditar, tá? Mas Deus está vendo. Peguei e quebrei o cartão. E não foi a primeira vez, não. Outra vez eu fui lá no Cafofo, que é um negócio de cafeteria e planta. Na hora que eu sentei na mesa, tinha lá um cartãozinho, ó. Do mesmo jeito, com os bichinhos gritando para mim, ó. Eu quebrei. Aí o pastor é crente mesmo. Pastor não, se fosse Deus, você pode ter certeza, se não fosse Deus na minha vida, eu ia só, quanto é que deu aí? Para casa. Essa hora aí que a gente mostra, meus irmãos, que a gente tem integridade, que a gente guarda a palavra de Deus, que a gente se dedica a estudar, e ela vai. Deus não vai descer do céu e mandar um anjo. Ei, faz isso aí não, rapaz. É o que você tem ouvido. Moisés recebeu a palavra de Deus lá, e quando ele desceu, ele disse exatamente como Deus queria que ele dissesse. Ele nem disse nem mais nem menos. Disse exatamente. Paulo é um exemplo disso, pregador fiel. Seja eu e você assim também. Então, partindo para o final mesmo, manejar bem a palavra é ensinar com clareza, fidelidade e responsabilidade. O obreiro aprovado edifica, em vez de destruir, conduzindo as pessoas na verdade e não na confusão. Então, para encerrando, 3 aplicações finais. Examine sua vida diante de Deus antes e ante Deus. Prática. Reserve tempo diário para autoexaminar, meditar naquilo que você tem ouvido. Seja no devocional de quarta, seja na EBD, seja nos discipulados de jovens, seja no culto à noite. Medite nessas coisas. Cultive disciplina de estudo. Fale daquilo que você tem aprendido. Fale. Não que eu espere isso toda hora, né, irmãos? Mas eu fico feliz quando eu vejo alguém daqui da igreja que bota um comentário do que aprendeu, seja no culto domingo devocional, coloca um pequeno comentário. Que muitas vezes, no comentário da pessoa, eu também sou edificado em me lembrar do que eu ensinei. Então tente cultivar isso. Não que você precise colocar lá, mas medite. Você vem, passa a semana todinha na luta, vem para a igreja, passa aqui 50 minutos, 1 hora, mais de 1 hora hoje, me ouvindo. Para quando sair daqui, ficar tudo no esquecimento. Lembre de tudo que foi dito e ensinado aqui. Pratique. E, acima de tudo, divulgue. Transmita. Amém? Se dedique à palavra, viva com integridade, ensine a verdade com fidelidade. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu te dou graças por esse privilégio, mais uma vez, iniciar uma série junto com os irmãos. Que a tua graça e o teu favor tenha sido derramada na compreensão e no entendimento de todos nós aqui nessa noite. Leva-nos em paz, meditando em tudo que foi falado.